A paz de Cristo, Angola, África, mundo. Bem-vindos ao Pode Crer. Quem é o discípulo por detrás do mestre? Este é o nosso tema de hoje. O Pode Crer já começou. Muitos gostam de falar do mestre, falar do homem de Deus, mas poucos prestam atenção nos discípulos que caminham ao lado do mestre. Infelizmente, nem todos os discípulos terminam bem. Alguns recebem o legado, outros perdem oportunidades, alguns herdam a visão, outros abandonam o caminho. Para falarmos sobre esse tema muito importante para nós que somos servos, está conosco o pastor Felipe Kiala, ele que é o presidente da Assembleia Cristã, a Mão de Deus. Pastor Felipe, seja bem-vindo aqui o Pode Crer, fique à vontade. E hoje nós queremos aprender, não é, sobre o nosso tema, quem é o discípulo por detrás do mestre. Então, como é que está o pastor? Como é que está a família, o ministério? Muito boa tarde, serva Verônica Rafael. Estou bem, na graça de Deus, e desde já agradecer pelo convite que me foi formulado. A família está boa na paz do Senhor e o ministério também está caminhando muito bem, na graça de Deus. Uau, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o pastor também é professor, não é? Sim, eu sou professor, sou formado no ICE de Quilamba, no curso de ensino da língua inglesa, Uau, e trabalho no Instituto Médio de Saúde Emiliano Sango. uau. Muitas valências, pastor. Que Sim, hoje tudo pela agora, graça de Deus. exatamente. Hoje agora temos visto muitos pastores assim excelentes, né? Sim, Estão no ministério, mas também participam no desenvolvimento, né, de uma sociedade. Isso amém, é ótimo, pastor. amém. Já não temos aquela mentalidade que tínhamos antes, que os pastores só ficam de 24 sobre 24 na igreja, né? Não, o pastor tem que estudar, o pastor tem que trabalhar. Exatamente. Yeah. Tem família e Tem tudo. família, assim. Há pastor que tem um chamado para o tempo integral, só fica na igreja. Sim, devemos Mas respeitar também devemos esse. respeitar. Yeah. Exatamente. Mas há pastores que estão na igreja, mas também trabalham. E é o caso do É o pastor, meu caso. pastor Felipe Kiala. Sim, sim. Glória ao Rei Jesus, aleluia. A nossa temática, eu penso que é pertinente, não? Nós vemos o pastor, vemos os nossos líderes, mestres, na verdade, e, no entanto, não sabemos quem são as pessoas que estão, quem é o discípulo, quem somos nós diante dos nossos líderes Sim. ou mestres, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. Eu queria saber já, dar o ponto de partida aqui no nosso tema. O que é ser discípulo, pastor? Muito obrigado. Sim, discípulo é uma palavra grega. Traduzindo para português, significa aprendiz, aluno. Uhum. Discípulo é um indivíduo que segue a visão de um mestre. Discípulo é alguém que deve obedecer os ensinamentos de um mestre. E não só os ensinamentos, mas também deve ter o caráter do mestre. Por isso, Jesus Cristo está a dizer que vocês devem ser meus imitadores. Exatamente. Não só fazer os milagres conforme Jesus fez, mas também pregar como Jesus pregou, viver como Jesus viveu. Ok, exatamente. Razão pela qual, em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, Exato. porque o povo olhou para os discípulos e eles viram a mesma imagem de A Jesus, semelhança de a Jesus. semelhança de Jesus. Até na linguagem, Até né? na Como disseram ao Pedro. linguagem, a forma de vestir, a Exato. humildade. Então, o discípulo é isso, seguir um mestre, mas também Exatamente. refletir a imagem desse mestre, Ah, exatamente. É por isso é que Jesus nos disse aquilo que devemos ser imitadores de Cristo, não é? imitador de Cristo. Ok, exatamente. Então, nesses casos, quando é que geralmente acontece que o discípulo acha que já não precisa de aprender com o mestre? Há uma fase, né, do crescimento do discípulo que ele acha que já não precisa mais de andar na visão do mestre.
Sim, na verdade isso é um erro, porque há discípulos, quando eles crescem demais, eles acham que já não podem aprender nada com seu mestre. Uhum. Mas, na verdade, o mestre sempre tem algo para ensinar. Sim, E, aliás, nós aprendemos todos os dias. exatamente. Nós só paramos de aprender quando nós morremos. Então, quando o discípulo acha que já não pode aprender mais nada do seu mestre, o seu crescimento para. O Exato. seu crescimento para. Nós, aos pés do mestre, devemos desejar o conhecimento. E temos que Exato. aprender, Exato. aprender todos os dias. Exato. Todos os dias. Há um jovem na Nigéria, estava a comentar com seu amigo que quando ele estava com uns 15 anos, ele observava o seu pai espiritual a pregar e ele admirava muito o seu pai, porque o pai tinha muita revelação. Mas depois de 20 anos, esse mesmo jovem começou a dizer ao seu amigo: Eu acho que o pai já não tem mais revelação. Quando ele prega, já não sinto nada. Mas o amigo lhe disse: Não, não é o pai que baixou de dimensão, é você que subiste de dimensão. Exato. Então chega um momento que nós deixamos de ser bebês espiritual, nós crescemos no conhecimento. Alguns discípulos cometem erro, acham que já não podem aprender mais nada. O pai tem sempre alguma coisa nova para dar ao seu filho, para dar aos discípulos. Exatamente. Olha, Sim, esse nosso tema é bastante interessante. Você que é discípulo, servo, não saia daí, partilhe bastante, inscreva-se no nosso canal, o Pode Crer já começou. Pastor, é uma coisa que eu noto, geralmente o mestre é que identifica os discípulos, por exemplo, numa comunidade. sim. Jesus é que chamou os seus discípulos, Jesus é ele que é que chamou os seus indicou discípulos, ele é que os indicou. 12. Sim, É sim. assim que geralmente acontece na prática. Oh, tinha que ser assim na prática, porque o mestre é que recebeu o chamado. O mestre é que tem a visão. Então é ele que deve identificar os discípulos. Uhum. Por isso também que na Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Exatamente. Conforme acabaste de citar, no ministério de Jesus, foi Jesus, na qualidade de mestre, que chamou os discípulos. Uhum. E veja que Jesus deparou-se com muita gente, mas algumas pessoas ele mandava voltar para casa, para a Exato. sua própria família. Mas Jesus foi específico em escolher alguns discípulos, assim como Pedro, João, Já. Felipe, também Exatamente. e muito mais. Exato. Então, é o mestre que tem essa incumbência de poder identificar os discípulos de acordo com a visão que A ele visão que ele recebeu. tem, ok, Sim, neste caso. Porque eu penso que, pronto, todos nós, quando escolhemos os nossos discípulos, acredito que identificamos alguma coisa do discípulo, ou é mesmo às vezes pela obediência também, né? sim, Também. pela obediência também. Por exemplo, na igreja, nós podemos ter uma igreja com muitos membros, Uhum. mas nós vamos notando a obediência nos Exato. membros. Exato. Há sempre um filho, sempre uma filha que é obediente, Uhum. tá sempre lá, é pontual, você manda e ele faz com obediência. Então, é um dos indicadores para ver, não, esse ele merece trabalhar no departamento X e departamento Y. Exato. Então, o mestre tem essa capacidade, Exato. de identificar Identificar os talentos, né? os talentos. Porque é possível alguém ser muito talentoso e ainda assim não estar preparado para liderar, por exemplo, né? Sim, sim. Porque, na verdade, talento, muita gente tem um talento, mas nem todas as pessoas é que têm o caráter, que têm a capacidade para poder liderar. E Deus não se impressiona com talento. Exato. Deus não se impressiona com talento. Deus vela pelo caráter. Uhum. Porque talento nós podemos adquirir. Exato. Nós podemos adquirir, mas Uhum. o caráter está intrinsecamente.
ligado com o dom. Nós nascemos com o dom. Exato, exato. Por exemplo, o Saul era talentoso. Uhum. E a Bíblia diz que ele era alto, E era bonito, formoso, era exato, formoso, tinha uma exato, boa imagem. Isso aqui exato. é talento. Era mais alto de todos que estavam aí. Uhum. Isso enquadra-se Era no talento. vistoso, Vistoso. exato. Agora, o O Davi Davi, não, o Davi Davi era, não. Mas Deus exato, disse que Davi é o homem segundo o meu coração. exato. Isso é o caráter. Uhum. Está em 1 Carta de Samuel, capítulo 16. Isso é o caráter. Uhum. E havia um dos servos que trabalhava na casa de Saul. Ele disse que tem visto um dos filhos de Jessé. Ele toca muito bem, ele fala muito bem. Uhum. E, acima de tudo, o Senhor está com ele. Ah, disse, Yeah. o Senhor está com O Senhor ele. está com Sim, ele. Isso, exato. isso tem a ver com comunhão, tem a ver com intimidade. O que significa? Muita gente pode ter o talento, mas não tem intimidade com o Senhor. Não está em comunhão com o Senhor. Exato. Então, esse talento não vale. Ele até pode começar, mas depois para pelo caminho. Pelo caminho, sim. Então, a pessoa pode ter o talento, mas não tem caráter, não tem capacidade para poder liderar. Exato. O talento pode chamar as pessoas, pode atrair as pessoas, mas o que mantém os liderados é o caráter, é a Ok. capacidade de liderança. Nesse caso, pastor, realmente é isso que nós temos visto, o talento ser substituído pela humildade, né? Quando nós já tivemos muita aceitação, acabamos por perder a humildade. Para alguns casos acontece Sim, isso, não é? sim, sim. Algumas pessoas perdem humildade e há pensadores que dizem, né? Para você conhecer, na verdade, quem é a pessoa, você precisa lhe dar o poder. Há pessoas, nós não sabemos a sua essência porque ainda não tem poder. Mas quando você dá poder para a Vale a pena. pessoa, você vai notar que a pessoa perde a humildade. E Cristo nos chama para não sermos humildes. Eu até ainda Já. digo o seguinte, Para sermos pastor. humildes, para sermos Há exaltados. pessoas, pastor, Sim. que é só, não é só lhe dar poder, ele dá só um crachá. Ok. Ele dá só um crachá. Sim. E só esse crachá as pessoas deixam de ser humildes. Deixa de ser Então, humilde. ali é que está o papel do mestre. Aí é onde O está o papel mestre, do mestre. O mestre deve ter uma visão de identificar, de ver o amanhã. O exato. mestre sabe, não, esse não é humilde, esse é orgulhoso. Hum, E aí nós não podemos dar liderança a pessoas orgulhosas. exato. Mas, Devemos dar liderança a pessoas humildes. e o que é que acontece às vezes, pastor? Nós criticamos, né? Dentro da comunidade, nós vemos que aquele discípulo, aquele servo, já está há muito tempo Hum, e até para nós que estamos de fora, parece que é uma pessoa que obedece e tudo, mas o líder nunca lhe põe a liderar ou em lugares de destaque. sim, Nós às vezes criticamos, não sabemos o que é que o líder já identificou ok. neste servo, neste discípulo. Também pode acontecer, né? Acontece várias Porque há vezes. pessoas, quando você dá um certo cargo, tudo bem que às vezes acabamos correndo risco, né? E a pessoa vai crescer por si só, ou vai regredir também, pode acontecer, mas Pode às vezes acontecer, não temos obviamente. como não dar uma oportunidade a algum discípulo, mas corre-se esse risco. E muitas vezes isso tem acontecido. Uhum, E há filhos na igreja que aparentemente, né, parecem que têm essa obediência uhum, e que nós podemos confiar um cargo. uhum. E às vezes acontece, nós demos cargo a esse filho, mas não consegue gerir. Não consegue gerir. Não consegue. E se não for humilde, é porque eu acho não, tenho a Se certeza. não for humilde, complica ainda muito mais. Eu penso que os líderes, os mestres, apesar dos pesares, nós somos humanos, né? E obviamente podemos falhar um pouco em alguma situação ou outra. Sim, Mas os líderes têm um trabalho muito, muito grande, elevado, porque há muito grande. pessoas que saem despreparadas até da família Sim, e têm ainda muitas dificuldades naquilo que é básico. Então, ele vai passar por um discipulado na igreja, por exemplo, e sim, agora há um discipulado geral, né? sim.
mas depois, quando é alguém separado, já que somos todos escolhidos, né? Sim, Mas sim. depois, aquela pessoa que vai ser separada para uma missão ou uma liderança precisa ser alinhada de outra forma, não é? É De isso que outra forma, acontece. é isso que acontece. Precisa ser bem preparado, porque na verdade nós vemos com uma educação diferente das nossas casas, Exato, das nossas famílias, e quando nós vamos à igreja, lá também somos reeducados, exato, reeducados. Então, o mestre deve preparar bem o seu discípulo para poder lhe dar uma missão. E exato. olha que estamos a falar sobre humildade. Uhum. Quero só ler Sim, aqui uma sim. passagem Sim, bíblica. pastor. Números, capítulo 12, versículo 13. Aqui a Bíblia diz que chamou, pois, Moisés ao Senhor, clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: "Ó Deus, rogo-te que a cures." Esse é um episódio na liderança de Moisés, porque na liderança de Moisés, Moisés era auxiliado pelo seu irmão mais velho, Arão, e a sua irmã mais velha, Miriam. E nota que aconteceu uma vez que o Arão e a Miriam estavam falando mal de Moisés. E Deus não gostou. Isso está em Número capítulo 13. Uhum. Deus disse: Eu falo com O vocês por. capítulo é 13 ou 12? Yeah. Números capítulo 12, versículo Versículo 13. 13, Você que está sim. Por correto. acaso, a semana passada ainda, Eh, ainda me deparei com essa história sim, na sim, sim. Bíblia mesmo. Ok. Números capítulo 12, versículo 13. Eu falo com vocês por intermédio de sonhos e visões, mas como eu servo, eu falo face Face a a face, face. face to face. Exato. E Deus feriu Miriam com lepra. Mas veja a humildade de Moisés. No versículo 13, Moisés ainda fez uma oração pedindo a Deus para curar a sua irmã. Exato. Então, isso aqui é o caráter de um líder. Sim, Deve exatamente. ter um coração de perdão. Exato. Um Yeah. coração do Pai, De né? pai, que dá oportunidade. Como Deus Yeah. deu o seu Filho unigênito Unigênito. por causa Yeah. de nós, então é como nós devemos fazer. Há vezes que há alguns sacrifícios que temos que E fazer. por causa de nós, Jesus deixou de ser filho unigênito, passou a ser primogênito. Primogênito. Sim, Sim, porque ele porque era o único era filho. único, exato. Era o único filho, João capítulo 3, versículo 16, era o único filho de Deus. Mas por Deus ter um coração tão amoroso, o seu único filho deixou de ser unigênito, Passou a passou a ser ser o primogênito, primogênito. porque nós também fomos feitos filhos de Deus. Exatamente. Está em João capítulo 1, a partir do versículo 8 até 23. Exatamente. Sim, E neste caso, então, pastor, temos visto, e uma coisa que nós também falamos aqui, que há vezes que o discípulo, por exemplo, já começou a exercer, por exemplo, alguma liderança que lhe foi incumbida sim, no mestre, mas há aqueles momentos, ou o discípulo, pode haver, às vezes, vamos assim dizer, pronto, uma precipitação do líder em colocar esse discípulo já para liderar, por exemplo, ainda não está 100% preparado ou capacitado, mas porque tem a necessidade que alguém esteja a exercer aquela função, o ministério está a crescer, a necessidade, então isso pode-se fazer acontece. isso? Acontece? Sim, acontece várias vezes, porque nem sempre é que Deus vem falar para o líder, coloca o fulano para liderar a juventude, departamento das mamães, por exemplo. E as escolhas, o próprio pastor é quem faz, não é Deus que lhe Mas isso não é falou. pecado? Não é Não pecado, é pecado. é algo normal. É Mas assim, costuma acontecer, às vezes o pastor indica alguém, mas essa não é a pessoa ideal. Depois de exato, algum tempo, pode receber uma revelação e essa pessoa que você indicou não é ideal. exato, Ou ainda essa pessoa pode ser negligente. Antes era obediente, mas depois vai ser negligente. Já exatamente, atrasa, já falta. Isso acontece. Então, eu sou apologista. Antes de um líder indicar alguém para liderar um departamento, é preciso ainda orar a Deus. uhum, É preciso orar a Deus. E eu, particularmente, já recebi essa visão. Deus me disse: não indica a pessoa por emoção, yeah, não indica a pessoa. Vou enviar muita gente no teu ministério. Você vai ter mesmo necessidade de trabalhar com várias pessoas, uhum, mas você não pode indicar a pessoa por emoção. É exato, preciso orar a Deus e Deus deve mesmo nos responder. exato, Mas caso cometemos um erro, né, de indicar alguém
e essa pessoa não é ideal, nós podemos lhe remover do cargo. E sofrer, vamos assim dizer, também as consequências, né? Porque se essa pessoa não estiver feliz com essa remoção e os falatórios, Aí o líder deve usar sabedoria. muita Deve sabedoria, usar muita muita sabedoria. sabedoria. Muita gente sai da igreja porque era líder do departamento da juventude, deixou de ser líder e ele saiu Uhum, porque achou como se fosse uma humilhação. uhum, E vale a pena aqui realçar que os cargos na igreja não são eternos. exatamente, Há quem é líder hoje num departamento, mas amanhã vai ser substituído. exatamente. Os cargos não são eternos. E geralmente quando é substituído, a pessoa se acha capaz, abre já a sua igreja, né? Abre, abre a sua igreja porque já sabe pregar também. Depois vai Quando entender o prega, que as é ter um pessoas já ministério, né? caem. Exato. Mas o ministério é muito mais do que É pregar. muito complexo, né? Pregar, qualquer um pode pregar. Qualquer um pode pregar a palavra de Deus. Agora, ser líder, você deve ter mesmo um chamado. E por isso a Bíblia é um livro que qualquer um pode ler. Sim. A Bíblia é um livro que qualquer um pode ler. Uhum. Agora, entender a Escritura, aí você deve ter a revelação do Espírito Santo. Exatamente. Sim, E não é fácil, de facto, entender. E é aquilo que o pastor disse no princípio: temos que ter um coração ensinável. sim. Estamos dispostos a ouvir o certo A ouvir e aprender. e aprender. Sim, E também Deus nos repreende, sim. Deus nos Deus nos repreende. Sim, repreende. E realmente, aquilo que Deus falou, achei Davi segundo o o meu meu coração. coração. Sim, Eu penso que é uma coisa que até hoje nós também devemos estar atentas, porque, ou atentos, vamos dizer, sim. se nós fecharmos o nosso coração para o nosso líder, o nosso mestre, aquela pessoa que está aí, começou a caminhar conosco, porque também há outros casos, pastor, que o mestre talvez é excesso de zelo Sim. e acha que o liderado ainda não está preparado para aquela missão. Mas ele vem, ele diz que eu recebi da parte de Ok. Deus e tenho que abrir o meu ministério e Sim. pronto. Neste caso, o que, é que o líder deve fazer? Sim, é complicado. Deus não pode vir falar com o filho sem antes falar com o pai. O filho não pode vir ao pai e dizer que eu recebi da parte de Deus que tenho que abrir o meu ministério. Tem que ser o pai a falar ao filho. Porque é o pai, na qualidade de mestre, que orienta o filho. Não é o filho que orienta o pai. Razão pela qual, no livro de Primeiras Cartas de Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, estamos a ver o episódio de quando Deus chama Samuel. Samuel, ainda menino, ele estava no templo perante o sacrificador Eli, o sacerdote Eli, no Uhum. caso. Deus entendeu para chamar o Samuel, mas Samuel estava a ouvir na voz do pai, na voz do mestre. Aí Samuel acordou 3 vezes, perguntou ao pai: chamaste-me? Porque Deus é Deus que respeita a hierarquia. Sim. Deus não pode passar diretamente para o filho Uhum. sem antes passar pelo pai. Uhum. O pai disse: dessa vez, se você ouvir essa voz, fala: Senhor, eis-me aqui, o seu servo, e ouve. Então Deus respeita a hierarquia. Quando o filho vem, aí, receber da parte de Deus, que tem que abrir meu ministério, o pai tem que dizer: tá bom, você já ouviste, eu ainda não ouvi. Senta, e eu também quero ouvir da parte de Deus. Uhum. E há filhos que não esperam. Ok. Ele sai, acha que o pai está a fechar, O pai está a ou criar está a criar barreira, não barreira, quer me entrar, deixar. está a fechar os caminhos. Uhum. Sim, Esses são filhos rebeldes. é. Mas muitos se dão bem nos seus ministérios, não? Aparentemente, nós vimos que se dão bem, mas os aplausos dos homens às vezes nos enganam. Os homens podem aplaudir, mas às vezes Deus não está a gostar. Como Como o aconteceu Saul. como Saúl, Saul, aconteceu também com Moisés. como Quando esse. Moisés bateu na rocha, a água saiu, os homens aplaudiram. Mas Uhum. Deus disse que você não vai entrar na terra prometida. Exatamente, Vale a pena fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. exatamente. Sim. Hoje, então, porque neste caso, que acontece muito, nesse caso, pastor, por que que muitos discípulos vivem o propósito antes de passar pelo processo?
O que seria um Ah, processo, por exemplo? o processo é a preparação. O princípio ou o final do processo? Por que eu vou dizer a alguém que ele não passou pelo processo e já está a viver o propósito? Por que eu acho isso? Ok. As pessoas que não passaram pelo processo, em outras palavras, eu digo, são pessoas que não tiveram preparação. Uhum. Pessoas que não tiveram, porque o processo, em outras palavras, é preparação. Sim. Porque Deus te chama, Deus te prepara, depois Deus te envia. Uhum. Deus nunca pode te enviar se Ele não te preparou. E Ele não pode te preparar se Ele não te chamou. Uhum. Então, no chamado de um servo de Deus, temos essas três etapas. Temos o momento do chamado, o momento de preparação e o momento do exercício, o momento da própria obra, que é o Exato. envio. Exato. Então, há pessoas que pulam essas etapas. Ele não foi preparado e ele já quer trabalhar no ministério. Não respeitou o processo, Uhum. porque o processo é aquele momento de preparação que Deus molda o nosso coração. Por exemplo, Josué passou num processo. Uhum. Sempre que José. o Josué, Josué. Josué passou no processo. Sempre que Moisés subia a montanha, ele também subia com ele. Uhum. Só que ele ficava num espaço, num determinado espaço, e Moisés continuava. Aquilo era processo. Uhum. Então, para nós termos êxito no nosso ministério, nós devemos aceitar o processo. O processo é difícil, Uhum. mas nos constrói. Uhum. Quem pula o processo e vai logo no objetivo, obviamente, terá fracasso. Pastor, pronto, vamos continuar, né? Vamos Tivemos continuar. alguns problemas, mas o trabalho de Deus tem que começar e terminar. Glória a Amém. Jesus. Pastor, eu queria saber quais são os perigos da pressa espiritual que muitos homens e mulheres de Deus, discípulos, que por via da ânsia de começar já um ministério, né, começa logo a andar de forma prematura. Quais são Ok. os perigos? A pressa é inimiga da perfeição. Existem vários perigos, mas eu quero aqui enfatizar o episódio que aconteceu no ministério de Eliseu e o seu discípulo Geazi. Uhum. Geazi é um dos exemplos dos discípulos na Bíblia que ama a pressa, que amou a pressa. Os discípulos do tipo Geazi são aqueles que vivem no imediatismo, que querem Exato. tudo hoje por hoje, Uhum. não querem nada amanhã, não querem respeitar o processo. E nós vimos o que aconteceu. Ao invés de ficar com um legado positivo, de continuar com a missão do mestre, ele ficou com a lepra que estava em Saul. Portanto, nós devemos respeitar que tudo tem o seu tempo. É isso que diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo. Então, devemos permanecer aos pés do Pai e esperar o tempo de Deus chegar. Exatamente. Esperar o tempo de Deus chegar. Nós não devemos viver à pressa, senão vamos ter lepra como Geazi. Exatamente. Nesse caso, ele teve lepra porque falhou ali na orientação do líder, que Ele ele falhou, falhou ele do falhou. Eliseu, né? Sim, porque A depois lepra da cura, do Naamã, é sim, sim, isso, sim, porque exatamente. depois da cura do Naamã, Naamã ele trouxe presentes para entregar ao profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu não recebeu esse presente. Ele disse: Você pode voltar com o seu presente. Mas, como Geazi é do tipo daquele discípulo que gosta das coisas com pressa, e há discípulo que acha que está ao lado do mestre e Ele também é mestre. ele também é mestre, ele tem que conseguir já já. Então ele foi atrás do Namã para dizer que o meu mestre trocou de ideia. Agora ele precisa dos presentes. Então a lepra que estava em Namã passou para Geazi. Então um dos perigos é, É o imediatismo, é o né? imediatismo. Um dos perigos é perder a visão do Pai. E é Sim. mentira nesse caso, porque ele mentiu. Mentiu. Sujou o nome do mestre. O mestre, em Sujou, momento não, algum, sim. lhe disse que era para ele ir para lá resgatar os presentes.
Momento algum. E isso tem acontecido mesmo nos dias atuais. Mestres que imagina, porque o mestre não está naquele momento, o discípulo quer fazer as coisas, tomar decisões sem que o mestre lhe tenha orientado. Também Sim. podemos encontrar esses Há casos. discípulos que tomam decisões sem a orientação do mestre e uns até vão mais além. Eles pedem dinheiro em nome do pai. Exato. Coloca aí uma imagem do pai e fica a enviar mensagem aos crentes que estou aqui no local X, estou a precisar de uns valores, faça a transferência. Eles são discípulos do tipo Geazi. Mas isso acontece nos dias de hoje. Várias Isso vezes. acontece, né? Por Sim. isso é que o nosso tema é quem é o discípulo Quem é o por discípulo detrás por do detrás do mestre? mestre? Quem é você por detrás do teu mestre? Está Qual pedindo tem dinheiro. sido o teu comportamento, não é? Com a tua liderança. É preciso nós termos atenção a isto. Não sai daí que está sendo um programa maravilhoso. Partilhe bastante o nosso canal, mande mensagem. Não se esqueça que quando você partilha, outras pessoas também poderão ter acesso a esses conteúdos. Então, não saia daí. E, pastor, outra coisa que também isso que o pastor falou que acontece muito no dia a dia, mas pelo que eu tenho aprendido, é sempre bom não julgar o mestre. Sim. Apesar que as pessoas dizem, acham mal porque tu não podes falar, mas eu penso que julgar um mestre é igual a julgar um pai. Sim, julgar um mestre é igual a julgar um pai. Sim, porque nós devemos olhar o mestre como pai. Mestre é um modelo para nós. E veja que o mestre até ele pode ter erros, o mestre pode ter falha, mas Humanamente, sim. humanamente falando. Mas esses erros devem nos servir de lição. Exatamente. Veja que Noé ele ficou bêbado e alguns filhos ficaram a zombar. Mas houve filho sábio que foi cobrir a nudez do pai. Exato. E essa deve ser a visão de um bom discípulo, cobrir os erros do pai. Nós não podemos expor o nosso pai, nós devemos cobrir. Os erros do pai para nós devem servir como lição. Porque quando nós vamos começar, por exemplo, nosso ministério, nós vamos saber onde colocar o nosso pé. Há um jovem que recentemente começou o seu ministério, ele estava a partilhar comigo, ele disse que todos os erros que ele notava no seu pai, agora ele comete. E pior ainda, significa que ele não aprendeu. Ele estava a ver esses erros no lado negativo e não como uma oportunidade para poder aprender uma boa lição. Exatamente, Sim. exatamente. E às vezes o que acontece? Há discípulos que quando já querem sair da congregação, ele espalha a nudez. Isso que aconteceu com Noé. Com Noé, espalhar que a nosso pai nudez ficou bêbado. espalha a nudez do mestre. Yeah. Diz que o mestre não fala bem com ele. Quer dizer, imagina que você está há 5 anos com alguém. Sim. Agora já, ultimamente, o mestre não fala bem comigo, não me respeita, não me valoriza. Sim. Mas também tem graças que eu, como líder, também vou me comportar de acordo com aquilo que eu também noto o meu discípulo a fazer. Sim. Então, se eu noto que você está a cometer, chama atenção, você não quer ouvir, depois vais por trás dizer que o meu mestre já não é o mesmo, isso é um indicativo de falta de humildade. Sim. E porque também o comportamento das pessoas é o reflexo do nosso comportamento. Ou seja, o comportamento das pessoas pode mudar de acordo com como nós nos comportamos diante deles. Sim, exatamente. Sim, diante deles. Então, nós devemos ter um comportamento positivo diante do Pai. E há filhos que cometem erro. Serve a Vitória. Verônica. Cometem erro. Quando sai no ministério do pai, eles fazem do seu pai como um inimigo. Mas é o que acontece quase sempre. Eles esquecem. O pai já é inimigo. O pai é uma fonte. Uma justificativa para eu saio por minha decisão, mas como não vou ter nada para falar às pessoas ou justificar o porquê que eu saí, eu começo a falar, quer dizer, a nudez do meu líder. E às vezes aquela nudez é a tua opinião. Sim. Não é que seja necessariamente algo que as outras pessoas tenham prestado atenção. Porque Jesus,
ele tinha 12 discípulos, mas ainda assim tinha 3 mais íntimos, né? Sim. Que subiam com ele no monte e tudo mais. Imagine que o que acontecesse naquele momento em que Jesus separou 2 ou 3 para alguma missão específica e eles saiam daí, vão depois contar alguma coisa que eles não tenham gostado. Acontece muito com muitos discípulos atualmente. Acontece várias vezes. Jesus andava com 12 discípulos, mas há lugares onde Jesus só entrava com 3 discípulos. Exatamente. O Pedro, João e Tiago. Por exemplo, exato. quando subiram para Monte... Getsemane. Sim, para Monte de Transfiguração, alguns discípulos estavam lá embaixo, mas os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, subiram até na montanha. Sim, Eles viram... Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração. Exato. Eles viram o Moisés e Elias. Uhum. Também na ressurreição da filha de Jairo, Uhum. os outros discípulos ficaram por fora. Lá dentro entraram Pedro, João e Tiago. Uhum. O que significa há discípulos que estão mais próximos do Pai. Exato. E veja que João até subia até ao colo de Jesus. Exato. 12 discípulos subiam ao barco de Jesus, mas só um subia até ao colo de Jesus, que era o João. Isso é muito normal acontecer. E quem está de fora tem aquela tendência de apontar dedo. De apontar o dedo que o pai gosta mais do fulano do que a mim. Às vezes nós não entendemos que o pai é como em nossas casas. Logo que tu entras porque tu és a autoridade naquele lugar. Sim. Isso acontece também na igreja. Eu já fui líder do protocolo. No entanto, quem é líder tem mesmo uma autoridade diferente que o liderado não tem. Porque Deus, é aquilo que o pastor disse, Deus não desvaloriza a hierarquia. Não. Isto é uma grande verdade. Eu particularmente, já vivi isto. Eu fui líder do protocolo e eu poderia não ir à igreja naquela semana por questões de trabalho, nos cultos da noite, né? Porque o meu trabalho, há períodos que eu trabalho de noite, mas eles já tinham conflitos entre eles. Sim. Mas quando eu chegasse, ninguém me disse nada, o Espírito Santo é que me aliava. Olha, aqui hoje houve alguma situação. Hoje aqui se desentenderam. Sim. Depois dos minutos você vê que o liderado vem te contar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas o Espírito Santo já prepara que você vai ter que gerir uma situação. Sim, Deus... Eu ali aprendi que o líder tem mesmo uma autoridade diferente do liderado. Deus, quando te escolhe, Ele te dá autoridade diferente do liderado. Exato. Sim, porque o líder ele tem competência, ele tem autoridade. Exatamente. Para poder exercer essa função. A palavra do líder vem com autoridade. Exato. É por isso, a Bíblia diz que quando Davi foi ungido, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Exato. Significa, no dia da unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Uhum. E veja que o Espírito sai do rei Saul e vem apoderar-se do rei Davi. Exato. Porque antigamente, para você ter a presença do Espírito Santo, você deve ser o rei, ou profeta, ou sacerdote. Exatamente. Se você não é rei, não é profeta, não é sacerdote, você não tem o direito de ter o Espírito Santo. Exato. Então, a partir do momento que o Espírito Santo se apoderou de Davi, Davi tinha autoridade. Exato. E mesmo ele matou o urso e o leão, depois de ser ungido. Exato. Depois de ser ungido, porque já tinha essa autoridade. E outra coisa também que me chama a atenção, pastor, é na história de Moisés. Sim. Pronto, Moisés tinha muito peso, muito Sim. trabalho, muita responsabilidade. Sim. E quando ele foi falar com Deus, que ele não estava conseguindo levar aquele povo, porque aquele povo era rebelde, era terrível. Muito rebelde. E Deus fez o quê? Deus disse que é para escolher 70 homens, 70 homens já. E tirou do espírito de Moisés. Uau. Poderia muito bem Deus dar outro, mas tirou do espírito de Moisés para distribuir nos outros 70 homens. Isso é para dizer que realmente o líder tem autoridade. O líder tem. Quer dizer que nós podemos beber do nosso líder. E nessa parte eu aproveito já dizer que tudo que nós precisamos, Deus já colocou em um homem. Amém. Deus já colocou dentro de um homem. Sim. Há orações que nós fizemos, nós pedimos algo a Deus
Mas Deus já colocou isso no homem. Ou seja, esse 70 ancião, tudo que eles precisavam já estava em Moisés. Sim, já Por isso estava Deus Moisés. disse, vou tirar do teu espírito e distribuir para os 70. Exatamente. Em outras palavras, Moisés tinha feito o suficiente, tinha autoridade Exato. sobre aquele povo. Mas há um episódio, nesse episódio, há algo que aconteceu. Nos 70 anciãos, 2 estavam fora do arraial. Exatamente. Dentro estavam 68. 68. Tinha 2 fora, mas 2 ainda fora. assim, O Espírito Deus não localizou. deixou, o Espírito Santo lhe localizou. Sim. É isso, quer dizer, não é desnecessário estar a congregar com os outros, mas ainda assim, se não estiver por alguma situação, Deus não vai deixar de agir, Deus não vai deixar de fazer a sua vontade por intermédio do lugar e das circunstâncias, não é isso, pastor? Sim, lugar e circunstâncias não impedem o agir de Deus. E veja que em Atos capítulo 2, na festa de Pentecoste, o Espírito Santo desceu, de Exato. acordo a promessa, né, que Jesus deu no livro de João, capítulo 1, versículo 8, que permaneceis em Jerusalém até que do alto seja revestido poder. Vê, o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2. Os discípulos estavam todos reunidos, 120 discípulos, no quarto alto. Mas o mesmo episódio vem a se repetir em Atos capítulo 10, na casa do Cornélio. E olha que Cornélio é um gentio. Gentio é um pagão, alguém que não é judeu, alguém que não confessava a mesma fé que os discípulos. Sim, que Então, Pedro e outros. que o Pedro e outros discípulos. Aquilo que os discípulos foram à procura lá em Jerusalém, mas Deus enviou para a casa do Cornélio. Significa a crença, ou seja, a cultura. A cultura, a raça, a tribo, a família, não impede o agir de Deus. Não impede o agir. Na verdade, nada impede o Nada agir de impede. Deus. E foi ali onde o Pedro aprendeu que, afinal, o Espírito Santo não é só para os judeus, mas também para os gentios. Exatamente. Foi pela primeira vez na Bíblia que o Espírito Santo desceu para um gentio, Exatamente. Cornélio. Isso em Exatamente. Atos capítulo 10. Nesse caso, pastor, qual seria a diferença entre discordar e desobedecer Ok. ao mestre? Sim. Discordar é algo positivo. Discordar é algo positivo, é dar a sua humilde opinião. Por exemplo, o mestre orienta e o discípulo pode opinar, mas com respeito. Agora, desobedecer até pecado. Desobedecer é deixar de cumprir uma lei que é legítima. Há algo que é legal. E nós como discípulos de Jesus Cristo, todo que é discípulo aos pés do seu mestre, ele pode dar opinião, pode dar a sua humilde opinião, mas não deve desobedecer. Exato. Pedro também deu Desobediência é opinião. pecado. Sim. Pedro deu não. Quando Jesus estava a preparar eles, né, que haveria de morrer e tudo mais, Sim. Pedro deu várias opiniões. Pedro deu várias opiniões e Jesus lhe chamou de Satanás. Mas mesmo assim ainda permaneceu. Exato. E o Pedro não desobedeceu. Não. Ele só deu a sua opinião. A sua Também ideia, o que poderia cortou a ser. orelha também. Exato. Cortou a orelha daqueles que vieram para aprender Jesus. E isso significa dizer que a carga, de facto, a carga maior é mesmo do mestre. Então, não podemos dispor dessa realidade. Sim. A carga maior é do mestre, porque eu vejo em Moisés e vejo em outros líderes na Bíblia que a carga maior é do mestre, do líder. Depois de Deus, tem um mestre que devemos respeitar, o líder que devemos respeitar. E depois Deus, quando for a hora certa, também vai nos dar uma unção. Na hora certa. Na hora certa. Na hora de Deus, sim. Enquanto as coisas não forem confirmadas, devemos andar debaixo da orientação do nosso mestre. mestre. Isso aconteceu com Josué. Enquanto Moisés estava em vida, Josué nunca foi discípulo de Deus. Josué nunca foi discípulo de Deus enquanto Moisés estava em vida. Josué sempre foi discípulo de Moisés, servo de Moisés. Exatamente. Depois da morte de Moisés, aí Deus aparece
e ele fala com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Agora você levanta-se, tem bom ânimo e guia esse povo. Seja forte e corajoso. Seja forte e Mas corajoso. Deus Josué sondou o capítulo 1. coração do Josué. Deus Ele não foi só sondou, assim. não foi por acaso, Deus Foi sondou o sondando coração. aquilo que o pastor disse Sim, no sim. processo. No processo, Josué respeitou Exatamente. o processo. Então, nós servimos a Deus servindo ao homem. Glória a Deus. Deus salva homem por intermédio de homem. Uhum. E nós servimos a Deus por intermédio de homem. Nós não vamos ver Deus a descer aqui e dizer, Pastor Felipe, sou e tudo mais. Deus sempre vai enviar alguém para falar comigo. Amém. Deus se faz passar por alguém para nos atingir. Sim. Glória a Sim. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, quer contar alguma experiência sua? Agora o pastor é mestre, né? Porque é líder já da igreja, né? Sim. Mas como liderado, como é que foi a sua caminhada enquanto liderado? Está tudo bem com o seu mestre? Alguém que lhe orientou até chegar a esse nível? Ou deixou ali alguns dissabores na caminhada? Como é que foi? Graças a Deus, eu tenho uma boa relação com meu Graças. pai, profeta Jeremias Bonsete. Eu aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele. Para além do meu pai, profeta Jeremias Bonsete, eu trabalhei durante muito tempo com o pastor Aguna da Cruz, que é o segundo homem da nossa comunidade, e há muitos serviços que eu fazia com o pastor Aguna da Cruz. Por exemplo, o serviço de libertação. E eu aprendi muito com ele. Há momentos que o meu pai viajava para Benguela, para Lubango, por aí fora, e o responsável da igreja era o pastor Aguna da Cruz. E eu fazia serviço de libertação com ele. Eu aprendi muita coisa com ele. Fiz 3 anos, aos sábados, eu passava a noite na igreja. E nós começávamos a orar a partir das 0 horas até 3 horas. Era algo muito cansativo, muito difícil. Alguns sábados até eu desligava o meu telefone para não ir à igreja, para não me ligarem, mas depois acabei por me acostumar. E hoje eu entendo que era um processo, Exatamente. era uma formação. Agora eu faço isso naturalmente. Glória a E Deus. eu pedia a Deus, Pai, eu vejo os outros homens de Deus a orarem, as pessoas a caírem, mas isso nunca aconteceu comigo. Eu também gostaria que isso acontecesse comigo. Um dia eu a pregar num culto da quarta-feira, eu comecei a declarar do jeito que o meu pai faz, eu assustei as pessoas a caírem, Glória a Jesus. sem nenhum esforço humano. Eu entendi, é tudo pela graça de Glória a Deus. Tudo pela Jesus. graça de Deus. E, serva, eu já tive experiência de ver Deus sentado no seu trono. Glória a Eu antes Jesus. ouvia isso nas pregações de grandes homens de Deus, como o Beni, David Leopold, Young Cho, Marco Feliciano, mas eu já vivi isso. Eu Amém. vi no ano da minha consagração, porque eu fui consagrado no dia 31 de dezembro do ano 2021. Ano 2021. Uma semana antes da minha consagração, eu vi Deus sentado no trono. Glória a Jesus. E era algo tão maravilhoso. A outra vez que eu tive visão com Deus era o meu último ano no ICED Quilamba. Era muito difícil terminar o ICED. Eu a chorar no meu quarto. Naquela noite, Deus apareceu numa visão. Na imagem de um homem. Ele sentou à minha direita e ele me perguntou, Felipe, você já leu sobre a história de Abraão? Eu disse, sim, já. Você já viu ele desistir do seu caminho? Eu disse, nunca. Então, não desista. Deus usa Você, muito isso. você vai terminar. E ele até me mostrou máquinas a asfaltarem a estrada. Ele mostrou onde havia buraco, as máquinas não desistiam, não recuavam. Onde havia montanha, as máquinas não recuavam. Até que vi, a estrada ficou perfeita. Então ele disse, é assim a caminhada do homem. Onde você encontra buraco, não desista. Onde você encontra montanha, não desista. A partir daquele momento, eu tive fé que eu vou terminar. E eu Glória a levo Deus. essa experiência em toda parte onde eu vou. Glória a Jesus. Olha, Sim, dois sinais que realmente eu ouvi o pastor a falar sobre a experiência pessoal com Deus sim, sim. e que eu já tive. Uma das coisas que Deus faz muito é trazer exemplos bíblicos. Amém, amém.
Deus já me trouxe o exemplo de Daniel Sim. e Joel. Joel. Ok. Quando Deus falava comigo, me disse que eu tenho que ser, andar nos caminhos retos, Amém. de ser perfeita. Sim. Depois me deu, você já viu o livro de Daniel? Uau. Depois o livro de Joel? Assim mesmo! Que lindo. Epa, é uma coisa que estou vivendo. É tremendo como Deus aparece, como Deus fala conosco. Sim. E eu estou aqui é porque Deus assim quis. Porque eu já Amém. trabalho em empresas de renome aqui no país. Sim. Mas Deus nunca me falou que você vai trabalhar naquele sítio. Mas Sim. esse programa Deus me disse. Uau. E eu levo isso como uma grande responsabilidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sim. E eu gostaria que o pastor deixasse lá para casa, essa câmera é esta, Sim. pronto, algum conselho para uns discípulos, né? Sim, sim. Para que possamos todos acatar. Pode, seja à vontade, pastor. Para vocês que nos acompanham, o meu conselho para o discípulo é: permaneça obediente aos pés do Pai. O teu foco não pode ser nos erros do pai. Tem um ditado que diz que o mais velho não cai, só escorrega. Isso significa, quando estamos aos pés do nosso pai, nós devemos nos focalizar em atos positivos, mas também os erros nós devemos aproveitar como uma lição de vida para nós. Não saia do ministério do seu pai se o pai não te mandar. Ore a favor do ministério do seu pai, porque os nossos pais também precisam da nossa oração. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Glória a Jesus, sim. Ore para o seu mestre, ore para seu líder, ou seu pai espiritual. Glória ao Rei Jesus. Pastor, eu estou muito feliz. Graças a Deus está sendo um programa muito impactante, né? Amém. E o trabalho de Deus é excelente e nós estamos aqui para fazer a obra. Sim. Penso que tem muitos discípulos, pastor, que saíram de determinadas congregações, de determinadas igrejas e que desfizeram a sua amizade, a sua comunhão com seus líderes. E hoje muitos deles, apesar de vencerem, terem um ministério próspero, mas ainda assim tem essa lacuna, que peçam perdão, que voltem, né, ao primeiro amor, como Deus nos orienta. Pastor, deixe, por favor, uma oração aqui para nós, lá para casa também, Sim. para que nós possamos resgatar o amor, aquilo que nós éramos quando começamos e ao longo do caminho, porque também já somos líderes, perdemos. Pastor, pode deixar, por favor? Glória a Oração. Jesus. Amém. Oremos. Eterno Deus e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, mil graças nós te rendemos porque o Senhor é bom e maravilhoso. Pai Santo, anseiamos a sua presença sobre as nossas vidas, ó Pai, e perdoe todos aqueles discípulos que abandonaram o ministério do seu Pai por causa de alguns erros que foram acontecendo. Pai Santo, permita que o Espírito do Perdão possa revestir os seus corações, ó Pai, para que possamos voltar no primeiro amor. Pai Santo, a tua mão não é curta, segundo Isaías capítulo 59, que a tua graça possa se derramar sobre os nossos ministérios, para que em conjunto, ó Pai, possamos caminhar no propósito de Deus. Isso é que nós te pedimos e te bendizemos, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz de Calvário e no terceiro dia ele ressuscitou. Assim nós dizemos amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória ao Rei Jesus. Pastor, eu estou muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Muito grata. O pastor não tem noção do quanto eu estou impactada com os seus ensinamentos. Espero que esta não seja a primeira vez, né? Seja a primeira, mas não seja a última vez. Sim. E que das próximas vezes que nós endereçamos o convite, o pastor possa então estar disponível para mais estarmos aqui com outros temas, se calhar, e que o nome de Deus seja glorificado. Amém. Nós é que agradecemos pelo convite
E esperamos que essa não seja a última vez, Glória né? a Jesus. Esperamos voltar aqui a próxima vez, porque a nossa missão é pregar a palavra. Então, aí onde nós não chegarmos, a palavra vai chegar. Glória a Jesus, sim. Glória a Jesus. Agradeço a Deus por mais este programa. Glória a Jesus, porque Ele permitiu que terminássemos o programa. E é de louvar e glorificar o nome do Senhor. Este foi mais um Pode Crer. E você que está lá em casa, continue a partilhar o programa, porque a tua partilha vai salvar vidas. Continue a partilhar o programa, segue, subscreva-se no canal. E para alguma situação, mensagem que queira enviar, nós temos o nosso número 923 50 63 66. Até lá, se tu podes crer, verás a glória de Deus.